Salve vestibulando! Que bom ter você aí! Se é a primeira vez que está entrando, nosso projeto Facilitando a História Brasil Colônia, aula 3, tendo como tema a fase colonial, de 1530 a 1808. Então, se você ainda não viu aula 1 e 2, entre no canal e procure. Bora pra aula! Roda a vinheta! Vestibulando, que bom ter você comigo mais uma vez. Dando início à nossa aula 3, fase colonial do nosso projeto Facilitando a História, com ênfase no Brasil Colônia, vamos trabalhar agora a administração colonial e os ciclos econômicos rapidinho. Então preste atenção. Quando você pensar em administração colonial, lembre-se de um detalhe. Eu começo a organizar o Brasil de maneira de trazer ao país um desenvolvimento, uma estrutura. Lembrando que essa administração aplica-se em um Brasil em um sistema do quê? De exploração. Então, está em vigência o que nós chamamos de pacto colonial. O Brasil é colônia de Portugal e deve dar lucro aos portugueses. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira administração brasileira efetiva, conhecido como Câmara Municipal. Câmara Municipal, ou Câmara dos Homens Bons, estabelecida em 1532. Quem é o responsável por isso? A Câmara Municipal de São Vicente. Quem que monta ela? Martim Afonso de Souza. Ele que veio para as expedições para trazer infraestrutura, desenvolvimento, as famosas expedições desbravadoras. Beleza? Na sequência, nós vamos ter a edificação das capitanias hereditárias. Qual é o motivo para a fundação das capitanias hereditárias? O Brasil estava sendo ameaçado por outras potências europeias. Haja visto que Portugal não ocupava com a intensidade o território brasileiro. O que foram as capitanias hereditárias? Uma divisão do litoral até a linha que delimita o Tratado de Tordesilhas. Lembre da aula 1 do nosso projeto Facilitando a História. Então eu vou fragmentar o Brasil em 14 capitanias, dando ela a 12 donatários. Beleza? Também tem uma aula no nosso canal que explica com perfeição essas capitanias hereditárias, como a Câmara Municipal e o governo geral. Em 1549... eu vou organizar o governo geral, uma tentativa do quê? De centralização. Beleza? E aqui nós começamos a organizar o país. Tranquilo. Em 1580, ocorre a União Ibérica. O trono português foi objeto de disputa e aí Portugal decide se unir à Espanha. Quem passa a governar o Brasil entre 1580 e 1640 são os espanhóis. Os espanhóis não eram adeptos holandeses. Neste período, nós vivíamos o ciclo do açúcar. E aí os espanhóis começam a fazer imposições aos holandeses que vão migrar para a América Central, para as Antilhas, quebrando o ciclo do açúcar brasileiro. Mas nós vamos ver já já. E aí, posteriormente a isso, já dentro do que nós chamamos de ciclo do ouro, veio para o Brasil o Marquês de Pombal, dando início ao período pombalino. Aqui as coisas ficaram mais rígidas, aumenta-se o controle, tenta-se ampliar os lucros para levar aonde? A metrópole. Beleza? E aí vamos para os ciclos econômicos. Primeiro ciclo econômico do Brasil foi na fase pré-colonial, o ciclo do pau-brasil. Segundo ciclo, o ciclo do açúcar. Ele é oriundo do quê? Das capitanias hereditárias. Duas delas deram lucro. Quais foram? A de São Vicente e Pernambuco. Ambos usaram o sistema de plantation, a monocultura da cana-de-açúcar, e começa a se desenvolver este processo. Qual é o detalhe? Daqui para baixo, qual é o tipo de mão de obra utilizada? A mão de obra negra. A mão de obra escrava. Mão de obra vermelha ficou na parte de cima. Ou quando algum índio fosse hostil com o branco. Aí acontecia um negócio que nós chamamos de guerra justa. Mas dando sequência, após o ciclo do açúcar, nós vamos ter o ciclo do ouro. Ciclo do ouro tem que lembrar do quê? Do bandeirantismo.
E aí, quando estabelece o ciclo do ouro, a colônia brasileira volta a dar muito lucro à metrópole portuguesa. Isso é excepcional. O período pombalino acontece porque a quantidade de ouro explorada, extraída do Brasil estava diminuindo e a metrópole portuguesa queria cada vez mais. E aí tivemos vários ciclos intermediários: o ciclo do algodão, da borracha, da pecuária e das drogas do sertão. Tudo isso para tentar estabelecer cada vez mais lucro à nossa metrópole. Lembra daquele detalhe? Metrópole, Portugal, Brasil, colônia. Metrópole faz o quê? O processo de exploração. E o Brasil, por sua vez, ele é explorado. Devido ao quê? Ao pacto colonial. Beleza, vestibulando? Então, não perca a aula 4. Bons estudos e até a próxima!